Ótimo. Boa noite, boa noite. Deixa só eu compartilhar aqui o material com vocês para nós trabalharmos um pouco, né? Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho. Ótimo. Tá aqui. Oxi. Tirei o trem do lugar certinho que estava, amor. Pois é, pessoal. Como foram de fim de semana, eu queria passear, mas não Boa teve noite, gente. professor. Boa, tudo beleza? Tudo beleza? Professor, é a Alana. Oi, Alana. Meu nome não estava na lista do senhor, mas só que quando eu entro no live, o senhor está como meu professor. Eu? Aí eu tô aqui, eu vou ficar aqui agora. E agora? Como é que faz isso, Alana? Aí eu vou ficar nessa turma, não vou sair mais, não. Não tô acreditando nisso não, mulher. Pelo amor de Deus. E a Vou perna ficar por aqui. melhorou? Não, professor, eu tô com infecção agora. Oh, gente. E eu machuquei a perna bem em cima do dreno. Não. Não, professor, não. Não, mas tu também foi caçar chifre em cabeça de égua, hein, mana? Não, não foi o que eu quis. Oh, gente. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. É. Pessoal, seja bem-vinda, Lana. Lana, né? Eu vou mostrar para vocês o que a gente viu na semana passada, né? O material já está disponível no Live e já está disponível também no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, que algumas pessoas sempre solicitam, né? Falam que tem mais facilidade de baixar no WhatsApp do que no eOrbit, né? Às vezes está com dados móveis, né? E assim por diante. E até mesmo para ter o material no celular, né? Fica mais fácil estudar. Então, a gente falou um pouquinho sobre o conceito de semiotécnica, falamos sobre o que é farmacologia, né? Falamos o que é farmacodinâmica e farmacocinética, período de latência, efeito máximo, né? Então, assim, isso aqui, tempo de meia-vida, tudo isso foi falado em sala de aula, tá, pessoal? Absorção, biodisponibilidade, né? Introdução à farmacologia, todos esses termos técnicos, né, a gente utilizou aí na aula de sexta-feira, tá? Princípio ativo, recipiente, ação local, né? Ação sistêmica. Aí falamos sobre as vias, né? Fatores que determinam a escolha da via, né? Tipo de ação desejada, tipo de rapidez na ação e natureza da ação, tá? Foi tudo comentado na sexta-feira. É como nós falamos, nós não fomos embora depois das 22, era brincadeira, mas nós somos os últimos a sair da faculdade na sexta. Aí falei sobre a via oral, né? A gente enfatizou muito isso lá sobre a via oral, expliquei algumas situações, falei sobre as vantagens, as desvantagens, e nós iniciamos a via parenteral, tá, pessoal? Então, nós iniciamos a via parenteral e a primeira via que nós começamos a falar foi a via intramuscular, né? E nós paramos justamente nesse slide aí, tá? Nesse slide. Não, nesse aqui. Paramos nesse slide aqui, tá? Falamos sobre recomendações. Se você quiser auxiliar na absorção calor, né? Porque o calor causa vasodilatação, consequentemente chega mais sangue naquele local, consequentemente mais absorção. Se quiser retardar a absorção numa administração intramuscular, nós aplicamos frio, gelo, né? Bolsa de gelo. Aí falando sobre os locais de aplicação, deltoide, eu enfatizei que não se faz injeção no deltoide mais, pessoal. Deltoide somente para vacina, tá? Então não se faz Voltaren, não se faz Bezetacil, não se faz dipirona, somente vacinas, tá? Falei sobre o glúteo, né? Região glútea, mas, pessoal, na região glútea, na sexta-feira, por isso que eu parei um pouquinho nesse slide aqui, não é que eu estou enrolando a aula não, tá? Na sexta-feira, quando eu falei da região glútea, eu não mostrei na sala de aula no quadro, mas agora eu vou mostrar para vocês. A região do vasto lateral e a região ventroglútea, pessoal, essas duas eu quero mostrar para vocês no laboratório, nos bonecos, tá? Então eu quero mostrar nos bonecos onde a gente acha a região ventroglútea, qual a técnica correta de nós administrarmos na região ventroglútea. A região ventroglútea, pessoal, ela foi descoberta há quase 60 anos. É a via mais segura, ela é afastada de todos os nervos periféricos
ela é afastada de todos os vasos sanguíneos calibrosos, mas é a via de menos utilização pela equipe de enfermagem, né? Então, quando a gente for para o laboratório falar sobre a administração de medicamento, eu quero mostrar a ventroglútea e o vaso lateral. A glútea, a região glútea, eu quero mostrar para vocês agora no desenhozinho que eu vou mostrar para vocês como que a gente acha a região glútea, tá? Deixa eu colocar aqui aquele desenhozinho, pessoal. Não vai ficar um desenho 100%, lógico, né? Porque eu estou desenhando com o mouse. É diferente da gente estar lá em sala de aula desenhando com... E eu não sou tão bom assim de desenho, né? Sou Pablo Picasso, né? Então, olha só. Digamos que isso aqui é um paciente, está meio tortinho, né? Aqui, tá a perna dele aqui. Tá aqui o glúteo. Opa, o outro glúteo, né? E aqui, pessoal, nós temos a coluna desse sujeito, né? Então, olha só. Vamos lá. O desenho está ficando feio, não tem jeito, mas vamos tentar entender. Nessa região aqui, pessoal, olha só. Nessa região e nessa região aqui, passam um par de nervo, um em cada lado, né? Um do lado direito e um do lado esquerdo, que nós chamamos de nervo ciático, né? Então, quando nós vamos fazer uma administração na região glútea, nós dividimos o glúteo em quadrantes, né? Nós dividimos o glúteo em quadrantes. Então, nós temos aqui o quadrante superior interno. Nós temos aqui embaixo, vou puxar uma setinha aqui, tá? Ó, o quadrante inferior interno. Nessa região aqui, nós temos o quadrante inferior externo, né? E aqui, nessa região, nós temos o quadrante superior externo. Pessoal, lembrando que, olha só, se o nervo ciático passa aqui, nós temos a divisão dos quadrantes, né? Os quadrados, grosseiramente falando. Aí você fala, Maurício, o quadrante superior interno é perigoso, porque a agulha pode pegar aqui no nervo ciático, né? E causar uma lesão? Sim. Maurício, aqui o quadrante inferior interno também pode pegar o nervo ciático? Sim. Ah, Maurício, mas eu estou vendo aqui que o quadrante inferior externo e o quadrante superior externo, eles estão totalmente longe do nervo ciático. Então, a gente pode fazer. Sim, em tese, sim. Mas esse quadrante aqui, especificamente, pessoal, que é o quadrante inferior externo, nós não podemos administrar, porque ele é rico em tecido adiposo, não em músculo. E quando eu aplico uma injeção intramuscular, eu quero absorção praticamente imediata, pessoal. Estou colocando entre aspas, tá? Porque não é imediatamente, pam, como acender e apagar de uma luz, né? Mas é praticamente imediato. Eu quero absorção rápida, porque se essa medicação, se for, por exemplo, uma bezetacil, for administrada no tecido adiposo, pessoal, na gordura, né, grosseiramente falando, consequentemente, nós podemos ter problemas, porque o tecido adiposo ele não é tão vascularizado quanto o tecido muscular, né? E, consequentemente, pode criar ali, naquele local, um abscesso, né? Uma necrose, ou até mesmo um tumor naquele local. E assim por diante. Então, nós temos que ter muita cautela na escolha do quadrante. Então, pessoal, o quadrante é esse aqui, ó. Superior externo e bem superior. Pessoal, olha só. Eu nunca cheguei na sala de aula para vocês e falei, olha, vocês estão estudando para serem, deixa eu procurar uma palavra, maníacos, né? Para serem tarados, para ficar pegando nos pacientes. Eu nunca falei isso. Eu respeito demais meus pacientes. Então, se você tem dúvida em achar o quadrante, pessoal, exponha todo o glúteo, os dois glúteos, né? Você fazendo a exposição, você consegue achar melhor o quadrante. Você não vai estar sendo um pervertido ou uma pervertida, né? Você está sendo um profissional que não quer causar um dano grave, severo no seu paciente, no seu cliente. Então, se você tem dúvida em achar o quadrante, exponha o glúteo, né? Então, quando a gente for para o laboratório,
Eu vou novamente mostrar para vocês no boneco como que a gente faz essa demarcação. Tem gente que vai lá com um algodãozinho com álcool 70%, o pessoal faz a divisão dos quadrantes, né, bonitinho, acha ali, vai lá e faz a antisepsia. Lembrando que a antisepsia, ela é feita ao contrário dos pelos, pessoal. Então, os pelos estão para baixo, nós fazemos para cima, virando o algodão, né, com álcool, mas não com tanto álcool. Porque quando você faz para cima, você levanta esses pelos e automaticamente você tira toda a sujidade e possíveis micro-organismos que estão por baixo desse pelo. A antisepsia fica mais fidedigna, né? Diferentemente de que se os pelos estiverem nessa posição baixados e você passar para baixo, né? Pode esconder ali algum micro-organismo. Beleza, pessoal? Deu para pegar aqui essa explicação sobre a questão do quadrante da intramuscular na região glútea? Ficou de boa a explicação, pessoal? Se tiver alguma dúvida, podem parar, podem perguntar. Eu sei que meu desenho não ficou, né, um papo Picasso da vida, mas a intenção foi boa. Beleza? Eita, nós. Deixa eu voltar aqui o nosso materialzinho. Cadê ele? Tá aqui. Pessoal, aí aqui nós falamos sobre também a posição da agulha, né, que ela tem que ser perpendicular ao músculo. E o que é isso? E aqui, ó, escolha do bisel e posição da agulha. Perpendicular ao músculo, né, quer dizer o quê? Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Ó, o pessoal de sexta-feira viu isso lá em sala de aula, né? Olha só, pessoal, normalmente, vou limpar aqui, tá? Colocar outro material. Olha só, normalmente as fibras musculares são nessa posição. Lógico que não é desse jeito aí, né? Então, vou colocar aqui meus dedos para ficar mais fácil vocês entenderem. O bisel, ele tem que ser lateralizado. Ele não pode ser nem para baixo e nem para cima. Por quê? Quando você introduz a agulha, o bisel ele vai passar abrindo. Lógico que vai ter ali um ferimento, né? Mas ele vai passar abrindo as fibras musculares. Quando você coloca ele para baixo ou para cima, o bisel, pessoal, é a pontinha da agulha, tá? O que vai acontecer? Você passa cortando essas fibras musculares. Então, aquele ferimento ali que ia levar 3, 4 dias para cicatrizar, ele pode levar mais 2, 3, 4, né? Sem contar que o risco de ter ali uma pequena hemorragia naquele local, um sangramento até chato de controlar, é maior você posicionando o bisel da maneira inadequada, tá? Então, bisel lateralizado, introduz, né? Aplica, faz ali a pressão com algodãozinho sem álcool, né? E beleza, vamos viver a vida. Tá joia? Professor, essa questão do bisel é quando, tipo, aquela pontinha, porque ela tem uma ponta, aí ela é tipo como se fosse cortada uma partezinha dela, né? Isso, é isso aqui que eu tô te mostrando. Aí ela tem que ficar de lado, no caso, né? Isso, aqui, ó. Tá vendo? Eu desenhei um aqui agora para vocês, ó. Tá vendo? Ó, desenhei aqui. Então, isso aqui tem que entrar lateralizado. Ele não pode entrar nessa posição aqui. Tá vendo? Ele não pode entrar nessa posição. Essa posição, ela estaria para baixo, né? Para cima, aliás, quer dizer. Para então, cima. Nessa posição, ele não poderia entrar. Ele teria que entrar de lado. É porque eu não consigo desenhar de lado, né? Mas não, mas deu para entender. Deu para entender, né? Então, essa posição aí, pessoal, é a posição utilizada para a endovenosa, tá? Essa posição que está aí no desenho para vocês é a posição utilizada para a endovenosa. É porque eu não consigo desenhar, mas se eu virar ela aqui, né? Acho que deu para vocês pegarem, beleza? Ótimo. E até também assim nas injeção, tudo é a mesma técnica. Isso, tudo a mesma técnica, né? Técnica de asepsia 100%, né? Lembrando que de intramuscular, por exemplo, para endovenosa, né, para subcutânea, tem algumas modificações mínimas, né? Por exemplo, intramuscular você precisa achar a veia, garrotear, né? Tem que tomar cuidado para não funcionar uma artéria, né? Mas a gente vai falar da endovenosa mais para frente, beleza? Dando uma olhada na... Gente, eu hoje bebi 4 litros d'água, agora essa aqui já é a outra garrafinha que eu estou bebendo, acredita? Você tá doido? Professor, peraí. Essa aplicação aí é intramuscular, né? Sim.
Ah, tá. É porque você Essa... falou endovenoso, eu tô aqui. Não, Não, como não, assim? não. Essa é IM, tá? Ah, Intramuscular. entendi. Beleza? Eu tô falando assim, essa posição aqui do bisel, ó, ela é utilizada na intravenosa, tá? Ou endovenosa, que é a mesma coisa, né? Endovenosa, Pois é, eu abri e fechou. olha lá. Deixa eu voltar o materialzinho aqui, pessoal, para a gente continuar. A música da igreja, né? Do Ponto Kids. Aqui, ótimo. Olha, falou Puto Kid. Acertou. Tem o microfone aberto, não sei de quem é. Ah, é o meu, professor. Pode ficar tranquilo, fica tranquilo. Eu esqueci, eu fui fazer a pergunta e esqueci de ligar. Não, pode ficar tranquilo. Pessoal, olha só. Aqui está falando o seguinte, pessoal treinado. Você só vai aprender a fazer uma intravenosa, uma intramuscular, qualquer uma, se você praticar. Se você não praticar, você nunca vai aprender a fazer. A teoria tem que ser atrelada, amarrada à prática, lógico, né? Por isso que a gente tem que dar a teoria antes de ir para o laboratório. Não tem como levar vocês para o laboratório para querer dar prática lá sem ter dado teoria. Lógico, eu poderia ir lá no laboratório, ministrar a minha aula e já mostrando equipamentos, poderia, né? Mas vai ter um momento da gente fazer isso aí, beleza? Olha só, técnica asséptica, pessoal, é de 200 milhões de por cento, tá? Não é de 1%, 2%, não. Técnica de asepsia, ela tem que ser perfeita, sabe? A sua higienização das mãos tem que ser perfeita. Aqui, ó, vou mostrar minhas unhas para vocês, ó. Minhas unhas bem cortadinhas, limpinhas, né? Semana que vem, nas aulas práticas do laboratório, eu sei que a de vocês vão estar assim também, sem esmalte. Ei, meu Deus, aquelas unhas em gel, eu vou ter maior satisfação de chegar lá com a... Olha aqui com o que eu vou chegar lá. Você gosta, né, professor de venenoso, carboidrado, que gosta da casinha bonita. Olha. E eu não vou levar acetona, eu vou levar um canivete para raspar. Coleta, viu? Eu vou levar um canivete para raspar o esmalte. Aqui, ó. A pontinha do canivete aqui, ó. Deixa de maldade, professor. Mas isso a gente conversa mais para frente. Pode ficar tranquilo. Bora lá, deixa eu passar para frente aqui um pouquinho, que tem muito tempo a gente ver. Pessoal, os riscos da via intramuscular. Um deles eu já falei, né, que é o risco de trauma ou compressão de algum nervo, né, acidentalmente, principalmente nervo ciático, né, ou às vezes um nervo que está ali em outra região do corpo. Gente, nós só temos três localizações para a gente fazer intramuscular. A quarta, injeção. A quarta, que é o deltóide, pessoal, somente vacina, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E outra, quando você pega um paciente que você vai fazer muitos dias a mesma injeção, faça rodízio. Faça rodízio. Fez hoje no glúteo direito, faz amanhã no glúteo esquerdo, depois de amanhã no vasto lateral direito, depois de amanhã no vasto lateral esquerdo, na ventroglútea, e vai mudando. Não tem que colocar, administrar no mesmo local a vida inteira, né? Porque isso é perigoso. Pode criar abscesso, pode criar necrose, né? E assim por diante, pela falta de absorção dessas drogas, né? Injeção acidental em veia ou artéria, né? Pode acontecer. Por isso que eu citei, pessoal, na sexta-feira, nós introduzimos a agulha, né, no paciente, nós aspiramos. Para que a gente aspira? Tem que estar negativo para sangue ou secreções. Vai ter que vir ar, né, AR. Então, assim, se vier sangue ou se vier secreção, pessoal, como pus, por exemplo, você tem que desprezar todo o material e jogar fora. Se vier pus, pode ter ali um abscesso naquele local. Se vier sangue, você pode ter, sem querer, funcionado uma veia ou funcionado uma artéria com a sua agulha. E como essa injeção é intramuscular, consequentemente, você pode, né, matar esse paciente. Né? Então, assim, por exemplo, a bezetacil. Se você vai aplicar uma bezetacil no paciente e você aspirou, veio sangue, e você
administrou a si mesmo, você pode matar o paciente, porque a bezetacil não é intravenosa, é intramuscular, tá? Difusão da solução, pessoal. Já falamos sobre... porque eu não falei com a turma toda, né? Eu falei isso na sexta-feira da semana passada. Pessoal, a solução, principalmente, vamos voltar na bezetacil. Quando a gente vai fazer uma bezetacil, nós precisamos fazer a diluição muito bem diluída, né? Agitar. Consequentemente, você vai ter uma aplicação melhor. Quando você não dilui bem essa medicação, pode acontecer disso cristalizar dentro do paciente. Aí cria abscesso, cria necrose, pode criar tumor. Tá? Injeção em músculo contraído. Gente, o músculo tem que estar relaxado. O músculo precisa estar relaxado. Eu sei que é difícil para o paciente relaxar a musculatura. Mas lá no laboratório, eu quero mostrar para vocês umas técnicas que a gente tem, por exemplo, para relaxar o glúteo. Né? É horrível a gente levar uma agulhada. Lesão do músculo, né, por lesões irritantes, então isso pode acontecer. Às vezes tem umas soluções, umas medicações irritantes e que o músculo não aguenta, principalmente naquilo que eu acabei de dizer para vocês. Pessoas que fazem a injeção no mesmo local, no mesmo músculo. Precisa ter um rodízio, tá, pessoal? Precisa ter um rodízio. Você vai pegar um paciente aí, você vai aplicar, por exemplo, 25 dias você aplicando uma bezetacil por dia no paciente, durante 25 dias seguidos. Consequentemente, se você faz em apenas um músculo, gente, no final do 10º dia você já matou esse paciente, talvez. Né? Então, tem que ter o rodízio, beleza? Porque se você faz o rodízio, olha só, nós temos glúteo, ventroglúteo e vasto lateral. Se você aplicou hoje, dia 30, no glúteo direito, você só vai aplicar depois de 5 dias de novo nesse glúteo direito. Porque você aplicou no glúteo direito, depois você vai aplicar no glúteo esquerdo. Vasto lateral direito, vasto lateral esquerdo. Ventroglúteo direito, ventroglúteo esquerdo. Aí que você vai voltar de novo no glúteo direito. Então, você precisa entender que você precisa ter esse rodízio de região para você aplicar. Senão, você complica a vida do paciente e complica a sua vida. Beleza? E quando não é o mesmo profissional, professor? Aí o trem fica feio, né? Aí, ótima sua pergunta. Aí vai do profissional. Por exemplo, você, enquanto profissional, aplicou onde ontem? Aplicou aqui no bumbum esquerdo. O paciente vai falar logo o termo vulgar, né, pessoal? O paciente vai chegar lá com o termo técnico para falar isso com a gente. Ah, sim, aplicou no esquerdo. Então, eu vou aplicar hoje no direito. Né? Você pode perguntar ao paciente, entendeu? E se você olhar o prontuário do paciente também e a pessoa que estava de plantão antes de você, né, se ele deu uma olhadinha, se ele fez a anotação de enfermagem lá, especificando a região que ele administrou, você também consegue saber. Né? Mas quando o paciente não sabe e às vezes não foi relatado ou anotado, né, feitas as anotações de enfermagem pelo profissional da enfermagem, aí fica meio difícil a gente saber mesmo, sabe, pessoal? E, infelizmente, não é um dia que você repetir que vai dar problema, mas 25 dias você fazer no mesmo músculo, administrado no mesmo músculo, aí vai dar bagaço, tá? E os abscessos, eles podem acontecer, pessoal, sabe? Então, assim, Voltaren pode dar abscesso, bezetacil pode dar abscesso, qualquer droga mal administrada pode dar abscesso, principalmente se for uma droga que for administrada, por exemplo, ela é intramuscular e foi aplicada no tecido adiposo, né? Ela não vai ter absorção como se fosse na via intramuscular, porque a via intramuscular é muito vascularizada, muito vascularizada, diferentemente do tecido adiposo, que a vascularização é muito fraca. Né? Muito fraca mesmo, beleza? Qualquer coisa podem falar, tá, pessoal? Perguntar. Alguma dúvida aqui sobre a região intramuscular ainda? Senão, nós vamos passar para a endovenosa. Pessoal, olha só. Essa via, endovenosa ou intravenosa, é a mesma coisa, tá, pessoal? EV ou IV, é a mesma coisa, tá? A aplicação no interior de uma veia, né, indicada quando se quer obter concentrações sanguíneas elevadas e efeitos imediatos. Ou quando o medicamento é irritante por outra via, por exemplo. Desculpa, né? Então, assim, pessoal, olha só. Você, por exemplo, tem algumas... E outra,
Eu citei na semana passada o exemplo da dipirona, na sexta-feira passada, o exemplo da dipirona. O médico passa uma dipirona via oral. Até isso fazer efeito, pessoal, já demorou demais. Por exemplo, o paciente está com uma hipertermia, né? O médico passou lá um comprimido de dipirona, 500 miligramas, né? E ele vai tomar essa dipirona. As enzimas que tem na nossa boca, né, já vão começar a degradar esse comprimido. Quando chega no estômago, esse comprimido ele é degradado pelas nossas enzimas e pelo suco gástrico. Há um efeito que nós chamamos de efeito de primeira passagem, né, ou efeito porta, que é lançado para a corrente sanguínea através da veia porta. Chega no fígado, o fígado metaboliza isso, aí manda a mensagem. Opa, o sujeito aqui está com hipertermia. Bora baixar essa febre? Beleza. Isso demora demais, isso há uma perda muito grande na concentração, uma perda na absorção, né, e assim por diante. Se essa dipirona fosse administrada pela via endovenosa, pessoal, Paburucutu bateu efeito, sabe? O efeito é imediato, sabe? Não é que a via intramuscular o efeito não seja imediato. É praticamente imediato. Por isso que eu coloquei o praticamente entre aspas, né? Mas porque já cai na circulação sistêmica, assim como a endovenosa, tá? As veias mais utilizadas são... Professor, Oi, Oi, Divina? Acho que o seu microfone desligou, Divino. Alô? Será que é o meu? Divino, seu microfone acho que desligou. Acho que seu microfone acho que desligou, Maria Divina. Se você conseguir arrumar aí, você chama que nós falamos. Pessoal, olha só. Nós estamos com 21 alunos em sala de aula. Daqui 2 minutos e meio vai cair nossa conexão. E aí eu mando um novo link lá para vocês, lá no grupo do WhatsApp, beleza? Só que daqui 2 minutinhos e 20 segundos, 22 segundos, cai e eu mando outro link lá para vocês, tá? As veias mais utilizadas são prega do cotovelo, pessoal. Veias basílica e mediana basílica. Lembrando que na prega do cotovelo, que é nessa região aqui do nosso cotovelo, a gente... Para a soroterapia, ela é desconfortável para o cliente, né, pessoal? Então, o paciente não consegue ficar ali dobrando, mesmo estando com gelco, que é um produto flexível, né? Deixa eu pegar aqui um gel para mostrar para vocês. Eu tenho um gel aqui, mesmo sendo um produto flexível, né? Então, assim, se cria mesmo. Isso aqui é o gel 14, ele é de silicone, não é pérfuro cortante, tá? A agulha está aqui. Vocês observarem, uma agulha bem grande. Vou colocar aqui na palma da minha mão para vocês verem, ó. A agulha bem grande, essa parte aqui todinha é agulha, tá vendo? Parece um prego, né? Então, esse é o gelco de menor número, lembrando que ele é o menor número, mas é o maior calibre, né? Então, assim, mesmo sendo silicone, pessoal, na região ali da prega do cotovelo, né? Ou fossa antecubital, né? Tanto faz. Então, são vários nomes que tem essa região aqui do nosso cotovelo. Pode ser fossa antecubital, prega do cotovelo, né? E assim por diante. Para a soroterapia, ela é desconfortável, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, tem situações que o paciente já está internado lá há 60, 90 dias, pessoal, dentro de um hospital, e aí não tem jeito. Você tem que, se tiver só a prega do cotovelo, é lá que você vai fazer. Tá? Se tiver só a prega do cotovelo, é lá que você vai fazer. Não tem para onde correr, pessoal. Tá? Vai ser desconfortável ali aqueles 3 dias para o paciente? Vai ser, mas tem que fazer, beleza? As veias longitudinais do antebraço, né, radial e ulnar, as veias dos membros inferiores, tibial, fibular e pediosa. Aqui, pessoal. Agora vamos lá. Eu tinha que colocar isso aqui de vermelho, acabei até esquecendo. Riscos de trombo. Por que isso, gente? Prestem atenção. Se não der tempo, porque já tem menos de 1 minuto para para eu jogar outro link para vocês. Aí eu volto e falo lá no outro link. Olha só. Paciente que está em urgência e emergência, vocês podem fazer nas pernas, tá?